Você já se perguntou o que existia antes de Deus criar o mundo e tudo o que conhecemos? Vários são os relatos bíblicos que interligam e desvendam a identidade divina e a fundação do mundo. Jesus compartilhou conosco muitos mistérios, incluindo eventos que ocorreram antes que o mundo tomasse forma. Tais segredos divinos foram revelados nas páginas do livro de João, onde ressoa a oração mais significativa proferida por aquele que é o Ser Supremo que já andou sobre a terra. Essa oração, dita por Jesus no capítulo 17 do livro de João, ergue-se como um dos capítulos mais notáveis de toda a Escritura. Nela, podemos discernir as batidas do próprio coração de Jesus, enquanto, com humildade, ele se comunica com seu Pai Celestial. É importante lembrar que a Bíblia está repleta de grandiosas orações, desde as súplicas do rei Salomão, as preces de Abraão e as intercessões de Moisés. No entanto, essa oração se destaca como a maior dentre todas as que estão registradas na Bíblia. Nesse momento solene, Jesus discursou sobre a glória e a majestade que ele compartilhava com o Pai antes que o mundo fosse criado, como é revelado em João 17. Após expressar essas palavras, ele ergueu seus olhos aos céus e proferiu uma oração ao Pai, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique. Jesus compreendia a importância deste momento, no qual a glória divina deveria resplandecer e ele próprio deveria ser exaltado para, assim, glorificar o Pai. Com soberania sobre toda a humanidade, ele suplicou para que a sua glória fosse manifestada, a fim de conceder a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe confiara, para que permanecessem eternamente em sua graça. A vida eterna, conforme ensinado por Jesus, reside no conhecimento do único Deus verdadeiro e supremo e na compreensão de Jesus como o Cristo, o enviado do Pai. Durante seu ministério na terra, Jesus glorificou o Pai cumprindo a missão que lhe fora designada. Agora, em humildade, ele levanta sua voz aos céus suplicando: Agora, Pai, glorifica-me contigo, com a glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse. Antes mesmo da criação da terra, Deus já existia. No Gênesis, nos primeiros versículos, encontramos vislumbres da criação do homem e das criaturas, mas é claro que Deus preexistia a tudo isso. Ele estava presente desde o início da narrativa bíblica, e as Escrituras testemunham que ele existia quando o universo começou a existir. Antes da criação do nosso mundo, deve ter havido algo ou alguém eterno, e a Bíblia, em vários versículos ao longo de sua narrativa, nos revela que essa entidade é Deus. As Escrituras nos ensinam que Deus é incriado e eterno em sua essência, o que significa que ele sempre existiu e sempre existirá. No Gênesis, encontramos o uso da palavra Elohim, um substantivo plural com um verbo no singular, sugerindo a unidade composta de Deus, revelando a Trindade divina. Portanto, a oração sincera, como a que encontramos em João 17, nos proporciona uma visão da natureza e do coração de Jesus. Nessa oração, Jesus aborda vários temas que permeiam o Evangelho, como a glória, a glorificação, a missão e a fé. Ele começa orando por si mesmo, mas sua súplica não é egoísta, é uma busca pela glória do Pai. O Filho só pode glorificar o Pai se o Pai responder primeiro à oração do Filho, e é isso que Jesus pede. Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Entretanto, essa oração de Jesus não expressa independência, mas sim completa e contínua dependência de Deus. Ao longo de sua vida, Jesus glorificou o Pai por meio de sua fé, obediência e trabalho, cumprindo a obra que lhe fora designada. A cada sermão pregado, a cada pessoa curada, a cada instrução dada aos discípulos, a cada confronto com líderes religiosos corruptos, a cada resposta a perguntas e a cada ato de amor, Jesus glorificou o Pai. Portanto, com divina certeza, ele viu a obra na cruz como já consumada e, assim, pediu ao Pai que o glorificasse, compartilhando a mesma glória divina que o Pai possui.
Em tempos antigos, muitos buscavam ser enaltecidos e notados, mas suas súplicas por exaltação diferem da oração proferida por Jesus. Glorifica-me contigo. A diferença reside na dependência e na completa sujeição. Jesus lembrava a glória que compartilhava com o Pai antes mesmo da criação do mundo. Ele estava plenamente ciente de sua existência prévia e de sua natureza divina. Houve um momento na eternidade passada em que Deus, o Filho, e Deus, o Pai, compartilharam de sua glória. Jesus não poderia orar assim sinceramente se não fosse igual ao Pai, sendo Ele mesmo Deus. Como o livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, proclama: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Quando Deus, o Pai, e Deus, o Filho, compartilham de sua glória, isso revela inequivocamente a igualdade entre eles. Essa realidade confirma a afirmação de Jesus de que ele e o Pai são um, como está registrado em João, capítulo 10, versículo 30. O Evangelho de João ressalta a glória de Jesus ao longo de sua narrativa. João cuidadosamente registrou as várias maneiras pelas quais Jesus se referiu à sua própria glória. Nesta oração, Jesus prenuncia os eventos que culminariam com sua crucificação, começando com a traição, quando Jesus afirmou: Agora o Filho do Homem é glorificado. Ele se referia ao propósito de sua vinda ao mundo, que era morrer e ser ressuscitado dos mortos como uma expiação substitutiva. O Filho glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria o Filho. Eles compartilhariam a glória um do outro, enfatizando a grandeza de Deus. Isso, de fato, é o que os cristãos são chamados a fazer. Tudo o que fazemos em pensamento, palavra e ação deve ser para a glória de Deus. Jesus não ora apenas por si mesmo, mas também por nós. No versículo 24 do capítulo 17 de João, ele diz: Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde estou, para verem a minha glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Tudo o que somos e nos tornamos em nossas vidas espirituais é devido ao Salvador que se entregou por nós, orou por nós e nos chamou para sermos um com Ele, nos oferecendo um padrão para nossas próprias vidas de oração. Finalmente, vemos Jesus em toda a sua glória no livro do Apocalipse. João teve o privilégio de registrar as visões que ele testemunhou, vendo um Jesus poderoso e majestoso, que não se assemelhava a nenhum homem comum. Conforme está escrito no Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 e 13. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que chegava aos pés e cingido ao peito com um cinto de ouro. Esta foi a visão de João, testemunhando a aparição gloriosa de Jesus Cristo, o Filho do Homem. A voz que João ouviu era poderosa, como o som de uma trombeta, e ele sabia que era a voz do Alfa e do Ômega, o primeiro e o último, que estava no início e no fim de todas as coisas. Jesus se identificou com esses nomes, confirmando sua divindade, conforme está registrado no Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. João se virou e viu Jesus com cabelos brancos como lã, olhos penetrantes como chama de fogo, pés de bronze branco e uma voz poderosa como o som de muitas águas. Era a visão de Jesus em toda a sua majestade e glória, o Rei e o Sumo Sacerdote, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o Filho de Deus. No livro do Apocalipse, no capítulo 1, dos versículos 14 e 15, encontramos uma descrição de seus olhos que se assemelha à narrativa presente no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo 6. Seu corpo resplandecia como o berilo com um brilho dourado, e seu rosto irradiava como relâmpagos. Seus olhos brilhavam como tochas ardentes, e seus braços e pés reluziam como bronze polido. O som de suas palavras era como o estrondo de uma multidão de pessoas ou o rugido do mar.
Essa descrição de seus membros também se assemelha à narrativa que encontramos no livro de Ezequiel, nos capítulos de 1 a 7. As pernas deles eram retas, e as solas de seus pés eram como a pata de um bezerro, brilhando e reluzindo como bronze polido. Essas características angelicais, que se revelam na visão de Jesus dada a João, não o igualam aos anjos, mas, pelo contrário, realçam a grandiosidade imensa de Jesus. Ele não pode ser retratado como menos glorioso do que um anjo de grande resplendor. Olhos como fogo podem ser interpretados como olhos apaixonados na literatura grega, mas também podem representar olhos verdadeiramente flamejantes de seres divinos ou anjos. O metal incandescente também pode simbolizar a glória de Deus, como visto em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo 27. No entanto, outras características indicam que, enquanto João retrata a glória de Jesus como não inferior à de um anjo, ela certamente ultrapassa a dos anjos. O rosto de Jesus brilha como o sol, algo que no texto grego frequentemente era associado a divindades e anjos, mas também a Deus próprio. Continuando em Apocalipse 1, no versículo 16, vemos que na mão direita de Jesus, ele segura 7 estrelas, e de sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes, um símbolo de julgamento. Seu rosto reflete sua majestade, brilhando como o sol em toda a sua plenitude. No versículo 17, João cai a seus pés como morto ao vê-lo. Mas Jesus coloca sua mão direita sobre João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." Esta é a divindade absoluta, o Filho de Deus. Mesmo que João tenha sido um apóstolo que conheceu Jesus enquanto ele estava na terra, ficou maravilhado ao ver essa visão espetacular. Mesmo os 3 anos que João passou com Jesus na terra, não o prepararam completamente para o momento em que Jesus apareceu a ele em sua majestade celestial. Nesse instante, João percebeu o poder divino e a majestade que Jesus temporariamente havia deixado de lado enquanto vivia entre os homens, conforme registrado em Filipenses 2, versículo 7. No versículo 18, Jesus se declara como o vivente, aquele que vive eternamente e está acima de todo o tempo e espaço. Ele diz: "Morram por mim. Eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno." Essa afirmação reforça sua divindade e autoridade sobre a vida e a morte, algo que somente Deus pode reivindicar. Ao longo do livro do Apocalipse, vemos essa imagem gloriosa de Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas que está vivo para sempre. Ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Essa é a visão de Jesus que nos é apresentada no livro que encerra a Bíblia, a revelação final de sua majestade e poder. De volta a João 17, a oração de Jesus revela sua compreensão da glória que ele compartilhava com o Pai, desde antes da fundação do mundo. Essa não é uma glória terrena, mas a glória celestial, a majestade que transcendia o tempo e o espaço. Jesus estava ciente de sua pré-existência divina, sua existência eterna e sua unidade com o Pai. A oração de Jesus também aponta para o propósito de sua vinda à Terra. Ele veio para glorificar o Pai, cumprir a obra da redenção e conceder a vida eterna àqueles que creem nele. A vida eterna, como ele ensinou, consiste em conhecer o único Deus verdadeiro e a ele, Jesus Cristo, o enviado. Essa oração de Jesus é um testemunho de sua humildade e submissão à vontade do Pai. Ele não buscou sua própria glória, mas a glória do Pai. Ele não agiu de forma independente, mas em completa dependência de Deus. Sua vida na terra foi uma contínua glorificação do Pai, desde seu nascimento até sua crucificação e ressurreição. Ele completou a obra que o Pai lhe confiou e agora pede ao Pai que o glorifique com a mesma glória que tinham compartilhado desde a eternidade. A oração de Jesus em João 17 é um lembrete do seu papel único e insubstituível na redenção da humanidade.
Ele é o Filho de Deus, igual ao Pai em glória e poder, e ele veio ao mundo para cumprir a obra da salvação. Sua humildade e submissão são um exemplo para todos os crentes, mostrando-nos como devemos viver em total dependência de Deus e para sua glória. Nesta oração, vemos a revelação da Trindade divina, a união perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A glória de Deus é compartilhada entre eles e a redenção da humanidade é realizada por meio dessa perfeita união. Jesus, o Filho, veio ao mundo como o Salvador e sua obra na cruz trouxe a redenção para todos aqueles que creem nele. Assim, a oração de Jesus em João 17 é uma expressão profunda de sua divindade, humildade e missão redentora. Ela revela sua unidade com o Pai e o propósito eterno de conceder a vida eterna àqueles que creem nele. Essa oração continua a ressoar como um testemunho poderoso da obra de Cristo na história da salvação e inspira os crentes a viverem para a glória de Deus, assim como ele viveu. Glorifiquemos ao Senhor e mantemo-nos atentos à sua palavra. Dessa forma, continue conosco, que temos mais uma mensagem bíblica que certamente será de seu interesse. Fique com Deus e te vejo no próximo vídeo.